capítulo 13. Tendo saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão em pé na praia. Toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outras caíram em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: Amém, até aí, está ótimo. Pode sentar-se. Que Deus abençoe a todos, que nossos corações estejam abertos para ouvir a palavra de Deus, atento para compreender a pregação. Jesus explica a parábola posteriormente, e ele, a pedido do discípulo, que não compreenderam a palavra, ensina então que a semente é a palavra. O semeador é o Pai. E a terra boa é o coração das pessoas. E aqueles que recebem a palavra e não a aceitam, é como a beira do caminho, chão duro, onde é esmagada por quem passa. Aquele que recebe a palavra, mas deixa o inimigo arrancar o coração, é aquele que tem pouca terra, uma pedra, ou foi a semente nascida debaixo do espinheiro, sufocada pelos espinhos. Então o inimigo arranca do coração. E a boa terra, e essa é a ênfase da parábola, é o coração que recebe bem a palavra do Senhor e a pratica. O que eu quero deixar para vocês nessa noite é que eu vejo um só semeador, Jesus Cristo. Que Ele dá oportunidade igual para todo tipo de pessoa, ou comparado terreno. E ele sai para semear a sua palavra exclusivamente no terreno já previamente preparado por ele, através dos seus discípulos, suas testemunhas. Aí somos nós. Isso para mim traduz o pré-evangelismo.
Nenhuma palavra encontrará a terra boa se a terra já não está arada, se a terra já não está adubada. Aí vem a pessoa que, embora tenha ouvido o Evangelho de Jesus, rejeita e diz: mas eu nunca ouvi. Por quê? Porque o cristão que é testemunha do Evangelho não preparou o terreno. Esperamos que o pastor evangelize. Vamos ficar com a igreja aberta para que as pessoas venham na igreja. Esse não é o princípio do Evangelho. Jesus disse, mandou que nós devemos ir por todo mundo pregar o Evangelho, preparar terreno, preparar corações. E uma vez que os corações recebem a palavra, Ele não nos permite deixar esses corações descuidados. Ele nos manda ainda ensinar a guardar a palavra e batizar. Então nós somos responsáveis pela preparação do terreno para que a palavra encontre guarida. Uma vez um pregador, usando esse texto, pregou sobre a quarta semente. A ênfase, teologicamente, está errada. Porque não existe a quarta semente. Não existe a quarta semente. A palavra diz: o pregador saiu, o semeador saiu a semear. Ora, eu vejo ali o seu bojo, sua sacolinha de semente, correia, pescoço, feliz da vida. Se levar mais nada, ele sai a semear, porque o terreno já está preparado. Todas as sementes estão no bojo, estão na sacolinha. E ele, então, com suas próprias mãos, as pega. Todas têm a mesma oportunidade, todas estão, vamos dizer assim, no mesmo saco. Todas são iguais. Então a ênfase não é a semente, porque a semente é o Evangelho, é a palavra, e a palavra é igual para todos. Mas veja, quando o semeador lança a semente, umas caem entre os espinhos. Não era a vontade do semeador plantar entre os espinhos, mas a semente penetrou em meio aos espinhos. Isso é maravilhoso, porque às vezes achamos que é impossível levar a palavra de Deus a alguns lugares, por causa do ambiente, que é talvez imoral, talvez perigoso demais, biqueiras.
boates, etc. Ah, mas o Evangelho não vai penetrar nesses lugares, nesses corações. Não é esse o propósito do semeador. Ir na boate para pregar o Evangelho. O semeador que vai na boate pregar o Evangelho, capaz é a fim de curtir a boate. Nada. Ou ele vai no morro, na biqueira, desafiar os traficantes. Com a palavra, porque ele acredita que ser perseguido por amor de Jesus Cristo é pago. Não é esta a vontade do semeador. O semeador quer plantar no terreno que ele já previamente preparou. Mas, quando ele lança a semente ela está sujeita às intempéries do ambiente, ao vento, ao frio, ao calor. E nesse caso, quando ele lança a semente, o vento a arrebata ainda no ar. E a semente é conduzida para um átrio da imoralidade, um átrio do perigo, um átrio da violência. Isso é muito bom, porque mesmo dentre os espinhos, a semente pode crescer. É claro que é muito difícil que a semente germine e cresça a ponto de dar frutos na proporção que deveria dar. Porque em torno dela haverá muitos espinhos, quer dizer, a semente, o seu broto, vai ser sufocado pelos espinhos que estão em redor. É como se todo mundo gostasse de escola de samba e a palavra conseguisse penetrar no coração de um passista, de um sambista, e ela encontra guarida no coração e nasce. Mas ali tem a feijoada, tem o sambinha, tem o pagode, tem a roda e tal, e tem os ensaios de bateria e tal. Então aquilo vai assumindo a mente, o coração do sambista, e sufocando aquela semente que brotou ali, até ele esquecer-se completamente. Aquela que cai no terreno duro, nem se falar, porque à beira do caminho, a única pessoa do qual eu vi falar que conseguia viver à beira do caminho era o cego de Jericó. Ele ficava à beira do caminho, estava acostumado a ficar à beira do caminho, porque ele não enxergava. E na beira do caminho, não desfruta de nada, porque não vai e não volta. E pior, na beira do caminho, corre o risco de ser pisado. Então a semente que cai no coração duro é aquela semente que, enquanto uma pessoa extremamente religiosa,
ficou extremamente escaldada por causa do escândalo que ouviu dentro do local que possivelmente um dia cultuou, e cauterizou o coração para que nada mais a influencie em relação ao Evangelho. Então não nasce nada mais ali. Temos só que orar por essa pessoa, porque somente Jesus pode mudar o coração dessa pessoa mesmo. Ou seja, arar a terra. Uma outra semente, e a semente é o Evangelho, todas são iguais, caiu sobre as rochas e até encontrou terra e germinou, mas a porção de terra era muito superficial e não pôde aprofundar a sua raiz. Uma pessoa superficial que conhece Jesus, até já disse que aceitou a Jesus, mas não se aprofunda no conhecimento da graça e do poder. Bem, tende a secar-se, porque a semente não vai se aprofundar. Agora, a ênfase principal não é a quarta semente. A ênfase principal é onde caiu a quarta semente. E o texto diz: ela caiu em terra boa, em terra previamente preparada, arada, adubada. E ela nasceu, e cresceu, e deu frutos, em proporções devidas. Então, Jesus explica que essa semente é aquela pessoa, esse terreno é aquela pessoa que, estando preparada para receber o Evangelho previamente, porque a igreja deu testemunho, cumpriu a sua missão, a palavra chega ao seu coração, e a palavra, que é a semente, ela já encontra por si só facilidade de aprofundar as suas raízes, porque ela está previamente preparada. Mas eu disse para vocês que o título seria: no meio do caminho tenha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Isso é um poema. É um poema. Mas é uma boa colocação, porque eu mesmo gosto de cantar, e já plantei, e já vi a terra preparada, e já joguei a semente, as que eu joguei abaixo da terra, ou seja, plantei em profundidade, com certeza sabia que iria germinar. Mas algumas eu simplesmente joguei sobre a terra. E é claro que no terreno mesmo que preparado vai se ter o adubo, humus, a própria terra, areia, superfícies porosas e também pedras. Até no terreno preparado se encontra pedra. Isso não quer dizer que uma pessoa que já ouviu falar do Evangelho, ela já seja um cristão. A Igreja Católica, quando surge um bairro novo, o Estado dá para ela um terreno no meio do bairro novo, uma praça matriz, uma praça central, para ela construir uma igreja. Porque sendo um país cristão, se tiver uma igreja no bairro,
a igreja considera que o bairro já está evangelizado, porque ali tem uma igreja. Mas o evangelismo verdadeiro, ele só é correto quando há um pré-evangelismo, uma preparação por meio de testemunho da vida do cristão para outra pessoa, e a pessoa já ouviu o evangelho, mas ainda não aceitou, então ainda tem pedra nesse terreno. E esse terreno adubado, esse terreno preparado, ele continua sendo cuidado. Então existe ali uma poda de erva daninha que surge bem redor. E assim que começam a surgir os pequenos brotos das plantas ali lançadas, plantadas, é necessário jogar um pouquinho de terra no tronco para aprofundar as suas raízes. Então, às vezes, quando se lança a semente sobre uma terra boa e ela cai na superfície, ela pode também cair, são pequenas pedras. Embora o terreno esteja úmido e a semente sinta o cheiro das águas, o cheiro da terra, e a semente queira nascer e brote raiz até, mas quando a pontinha da raiz surge, ou seja, a vontade de aceitar Jesus, a vontade de se converter, surge em casa, porque o meu irmão falou tão bem de Jesus Cristo que eu fiquei empolgado, a minha mãe ora tanto por mim que eu fiquei empolgado. Então surge a pontinha da raiz, da semente do Evangelho ali para nascer, mas quando ela põe o seu olhinho para fora, o que ela encontra? Uma pequena pedra. E sabe, às vezes o terreno está todo preparado, sua família está toda preparada para receber o Evangelho, mas às vezes você mesmo é a pedra que atrapalha. E quando a raiz, põe o seu olhinho para fora, bate na pedra, ela tenta se desviar da pedra. E pode ocorrer que na direção oposta à terra, ela se desvie para cima, para o lado, e não para o terreno. Eu já vi isso acontecer, onde a raiz, então, umedecida pelas águas do terreno, apodrece, porque a semente apodrece, porque a raiz não conseguiu penetrar na terra. Ou a raiz que ainda está sob a pedra, tentando se desvencilhar da pedra, seca, perde a sua força. E com isso, a semente também apodrece. Então, às vezes, dentro da nossa casa, e Jesus disse, é muito difícil o profeta ter valor na sua própria casa. Às vezes, dentro do terreno fértil, coração preparado, família cristã, tem um ente que é uma pedra. E às vezes até o próprio cristão, que sufoca a semente de penetrar no coração preparado. Porque se é um irmão, briga com o irmão. Se é um pai, é muito hostil com os filhos. Se é a mãe, é muito hostil com o marido. Então na igreja o testemunho é um, em casa o testemunho é outro. Então a palavra não devia penetrar no coração de alguém que ainda não está convertido dentro do lar. Bate, dá vontade de crescer, mas é desviada para cima, em direção ao sol, onde seca, ou a própria semente é sufocada pelo testemunho dos demais que estão ali, a ponto de apodrecer. Aí vence a história
história de que em toda família se tem uma ovelha negra. Não é toda família que tem uma ovelha negra. Ninguém nasceu ovelha negra. Mas dentro da própria família há impedimento para que os outros usufruam aquilo que você já usufruiu. Ah, mas se o meu irmão for membro da minha igreja, eu não quero não, porque eu não quero que ninguém saiba da minha vida, então se ele for para lá, eu vou sair da igreja. Exemplo. Então o semeador lançou a semente, e uma caiu na boa terra, e deu fruto, na proporção que era devida. Uma caiu num bom coração, e deu fruto, na proporção que era devida. Esta é a vontade de Jesus. Mas nós, que devemos ser testemunha de Jesus, funcionamos às vezes como um pedregulho, atrapalhando o caminho dos outros. Temos vergonha de falar do próprio Jesus para alguém da nossa família. Não nos preocupamos com a salvação da nossa família. Saímos correndo de casa para ir para a igreja porque nós não queremos que fulano vá conosco, porque temos outros interesses na igreja, além do Evangelho. Queremos estar sozinhos no melhor lugar, que é a igreja. Ou seja, ali na lavoura, onde tem muitos brotos verdejantes, eu quero ser um também. Mas não permito para o meu próximo, não permito para o meu amigo, meu vizinho, meu parente, participar. E embora o seu coração esteja previamente preparado, eu não me importo em falar do amor de Deus. Se ele quiser, ele que aceite. Se ele quiser, ele que busca. Então o Evangelho às vezes é focado dentro da própria casa. E depois ao lamento. Ah, mas minha mãe não aceitou Jesus, meu pai não aceitou Jesus, meus filhos não aceitam Jesus. E a pergunta é, qual é o seu testemunho? Como está a sua vida em casa? Apenas a título de exemplo. É como o diácono da igreja, uma igreja qualquer que havia por aí, que chegava na igreja com a Bíblia embaixo do braço, assumia a melhor posição de serviço na igreja, que era confiado pelo pastor, e ajudava em todo o trabalho da igreja, orava, até pregava, não sei se era pastor, mas em casa, batia na esposa, tinha um maço de cigarro escondido na roupa, e um revólver em cima do guarda-roupa. Os filhos tratados à base da chibata. Mas no domingo todo mundo tinha que ir para a igreja. A mulher não podia falar nada. Os filhos também tinham que ficar todo mundo quietinho, sentado na igreja. Tinha que ser exemplo, porque ele era diácono da igreja. Não há semente que nasça nesse tipo de ambiente. Nem família que venha aceitar Jesus nesse tipo de ambiente. Se deixa à vontade a semente sobre a terra, ela não vai nascer por si só. Ela precisa sentir o cheiro da água. E quem vai regar é quem é testemunha de Jesus. Assim, meu filho, minha filha, minha esposa, não vai aceitar Jesus se eu não lhe ensinar no caminho, se eu deixar à vontade para fazer o que quer. É claro que o que eu quero para mim, quero para ela também, mas ela não vai querer, porque a pessoa não vai entender qual é realmente o meu propósito, já que eu a deixo à vontade. Então cada um no seu caminho. Essa semente também não vai descer, embora tenha em terra boa, terra previamente preparada. Ela vai ser seca
ou vai apodrecer com um encharco de muita água. Minha mãe vai para a igreja todo dia. Eu não sou crente para a igreja todo dia, não quero fazer essa vida aqui. Então, mas ela me deixa livre para ir quando eu quiser, então no domingo eu posso sair com meus amigos. Eu posso sair com meus amigos, dia de culto. Não se importa a mãe quer estar aonde ela quer estar. Então o evangelho não cresce nesse coração. Então o semeador saiu a semear e jogou as sementes. 4 delas se destacaram. Uma caiu à beira do caminho, foi pisada. Outra caiu sobre as rochas, tinha um pouco de terra, nasceu, mas não encontrou fundamento na sua raiz. A outra caiu no meio de espinheiro e cresceu, mas foi tocada pelos espinhos. E a outra encontrou a boa terra. E graças a Deus, livre de pedregulho, e pôde, a partir da sua raiz, crescer e dar fruto. O cristão tem que ter propósito. Porque há mais possibilidade do inimigo destruir a sua casa, há mais possibilidade do inimigo destruir os seus amigos, os seus parentes, afastá-lo totalmente da presença do Senhor, do que mesmo a palavra de Deus penetrando no coração desse. Por quê? Pelo texto eu vejo que tem 3 possibilidades de perda para uma possibilidade de prosperidade. Assim, o evangelho é difícil de penetração. Mas, se o terreno estiver preparado, se o semeador tiver cuidado, se o testemunho de Jesus tiver a delicadeza de não somente jogar semente, mas regá-la, adubá-la, jogar terra no torno, e especialmente dar tempo, se dedicar àquilo, em bom testemunho, o evangelho vai prosperar. Não é difícil uma pessoa se converter a Jesus. É difícil outra pessoa falar do Evangelho de Jesus. Especialmente os crentes no dia de hoje. Somos muito de eventos da igreja e poucos de missões no campo. Não queremos assumir essa postura para que ninguém saiba que eu sou cristão. Mas essa postura é a postura exigida por Cristo Jesus. Que você cumpra o compromisso que Jesus pediu para você quando te chamou. Se você aceitou a palavra e deixou frutificar o teu coração, derramou, também você tem que fazer essa palavra prosperar. Porque muitas sementes vão sair de você. E agora, o importante é saber em que terreno elas serão lançadas. E você pode estragar tudo, ou dar um mau testemunho de sua vida com Cristo. Então vamos nos ater a cuidar bem daquilo que nós professamos, daquilo que nós declaramos. Eu sou cristão, seja um bom cristão. Principalmente por causa das suas salvação. Que Deus abençoe a vocês todos, né? E faça prosperar a semente de Deus no coração. Amém?